Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Cantemos mais uma vez o refrão do salmo. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Bartolomeu, apóstolo do Senhor. São Bartolomeu, que a tradição sempre aponta como Natanael também. Nos 3 livros, Marcos, Mateus e Lucas, é apontado na lista dos apóstolos Bartolomeu. Em João, como Natanael, sempre junto com Felipe, seu companheiro de missão. Então, a mesma pessoa, Natanael. Ele que recebeu esse elogio tão bonito de Jesus. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Bartolomeu, que nasceu em Caná da Galileia, uma cidade pequenininha, bem próximo a Nazaré. Esse homem sem falsidade que seguiu o Senhor no seu exemplo e na sua luta, reflete também a missão de cada um de nós. Será que hoje o Senhor, olhando para nós, olhando para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa missão, olhando para mim, olhando para os padres, para o diácono, cada um que acompanha essa missa, essa homilia, será que o Senhor poderia falar isso para nós? Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade, uma mulher sem falsidade. Será que o Senhor poderia falar assim como elogiou Bartolomeu? Será que o Senhor poderia falar para nós chegando diante dele, aí vem um cristão de verdade, uma pessoa sem falsidade? Então o Evangelho de hoje nos leva à reflexão de como vivemos a nossa fé. Esse elogio feito de maneira bonita a Bartolomeu também possa ser um elogio feito a nós. Quando vivemos com coerência a nossa fé,
pessoas que vivem a verdade. Ser um cristão de verdade. Ser um cristão de verdade, meus irmãos e minhas irmãs, vai ser sempre nadar contra a correnteza, sendo verdadeiro, sendo aquilo que você é, no seu jeito de ser, na sua personalidade. Bartolomeu era um homem sincero. Quando Felipe, seu amigo, seu companheiro ali de viagens e de missão, disse que ele tinha encontrado o Senhor, Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa. Um homem sincero. Quantas vezes nós não somos sinceros só para agradar as pessoas? Quantas vezes a gente compactua com a mentira só para ser agradável para o mundo? Somente para ser agradável para o mundo. Sinceridade de coração. Por isso Jesus elogiou aquele homem. Com certeza a vida dele era uma vida de um israelita, de um judeu, que vivia a sua fé de maneira ali intensa, seguindo aqueles preceitos, sem falsidade. Seguindo o exemplo deste homem, possamos também nós seguir o exemplo profundo de Bartolomeu. São Bartolomeu que já trazia essa essência de bondade na alma. Todos nós trazemos dons dentro de nós, virtudes dentro de nós, que muitas vezes são sufocadas pelas máscaras que a gente vai colocando na nossa caminhada. Nós vamos se mascarando, vamos se desfigurando para agradar as pessoas, para agradar a sociedade, que no final a gente acaba sem saber quem somos. Aí quando se pergunta, quem é você? Eu não sei. Isso é uma mistura de um monte de coisa que você foi absorvendo, que você nem sabe mais quem você é. Mas Deus nos dá a graça a gente voltar à nossa essência, à nossa originalidade, buscando a verdade nele. Então deixe as máscaras cair, as carapuças que a gente vai colocando no nosso dia a dia, no nosso coração, para que possamos ser verdadeiros cristãos. Cristãos capazes de dar a vida, como deu a vida São Bartolomeu. Ele não teve medo de anunciar o evangelho pelo mundo, como apóstolo do Senhor. Anunciou o evangelho a tal ponto de doar a sua vida pelo martírio. Por isso celebramos hoje de vermelho. Claro, os apóstolos celebram de vermelho e os mártires. Ele é apóstolo e mártir. Foi esfolado vivo, arrancado a sua pele viva. Tem uma imagem linda de Michelangelo, o juízo final, na Capela Sistina, e ele segurando assim, a pele dele. Foi esfolado vivo. E diz a tradição que mesmo esfolado vivo ele não morreu. Então ele foi degolado. Um mártir doou a sua vida pela graça do Senhor, porque era um homem de verdade. Teve esse encontro com o Senhor. Teve esse encontro com a verdade. Doou a sua vida pela verdade. E assim foi ele, e assim foram os apóstolos. Assim foram os 12 apóstolos constituídos pelo Senhor. Claro que teve Judas, que foi o traidor, Matias entrou no lugar dele. Mas foi sobre o alicerce dos apóstolos que a igreja do Senhor foi constituída. Bartolomeu, uma dessas 12 colunas. O bonito de ver a nossa igreja católica apostólica romana. Muitas vezes a gente fica aí, cai nos contos que vêm sobre os nossos ouvidos, e a gente nem para prestar atenção da graça que é a nossa igreja. Nós estamos constituídos sob o alicerce dos apóstolos. Se você for pegar o seu bispo, se você for ali, pega o seu bispo,
e for descendo a linhagem dele, vai dar sempre em um dos 12 apóstolos. Todos os bispos estão ligados aos apóstolos. E assim a igreja traz essa bênção. Nós estamos ligados a Cristo, que constituiu os 12, escolheu os 12, e os bispos, todos os bispos estão ligados a essas 12 colunas. E são essas 12 colunas que continuam a conduzir a nossa igreja em nosso tempo. A primeira leitura vem falar dessa igreja triunfante que se manifestará para nós no fim dos tempos, que é essa Jerusalém celeste que desce do céu e se estabelece conosco, igreja peregrina. Também a igreja padecente que está no purgatório, passando por esse tempo de purificação para entrar na glória da igreja triunfante. A palavra do Apocalipse na primeira leitura vem nos falar: a muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A nossa igreja foi constituída sob o alicerce dos apóstolos. E nós temos essa graça de fazer parte dessa igreja, que não é uma igreja fundada de uma hora para outra, por causa de uma rebelião. A nossa igreja é ligada a Cristo, o nosso Senhor. Os apóstolos que derramaram o seu sangue, e assim pelo seu sangue foram sementes para novos cristãos. E nós temos que ter também a consciência, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ter essa consciência da beleza daquilo que nós vemos como igreja hoje. Você pode pensar, mas padre, a igreja é o bispo e os padres. Não, a igreja é você. A igreja sou eu, os padres, os diáconos, os bispos, o papa. Mas a igreja é você. A igreja é um corpo místico. A igreja é um corpo místico da qual o povo de Deus, esse novo povo de Deus, faz parte. Onde os leigos são protagonistas dessa missão da igreja hoje. Alicerçada sobre os apóstolos, fundamentada sobre os apóstolos. Nós, padres, somos esses colaboradores do bispo. E o povo de Deus é esse corpo que, junto com os padres e com os bispos, faz com que o evangelho continue a ser espalhado pelo mundo, a chegar a todos, chegar até nosso Senhor Jesus Cristo possa chegar a todos os povos. Tem povos que não conhecem ainda o evangelho. Dentro do Brasil, nós que vivemos aqui no sul, sudeste, centro-oeste, agora pega regiões remotas lá do norte, lá do meio da Amazônia, tem gente que não recebeu o evangelho ainda, meus irmãos. Somos todos nós responsáveis de levar essa boa nova com a nossa vida, como corpo místico de Cristo. Não podemos deixar esse corpo doente, não. Fico muito triste. Eu já trabalhei em paróquia, né? O povo de Deus é um povo santo, mas pecador também. Eu fico triste quando a gente está ali e o povo gosta de descer a língua nos padres. Pode ser o padre mais santo que for, ele vai ser chicoteado pela língua do povo. Vai. E quando muito fala mal do padre, fala mal da igreja. A igreja é retrógrada, você está lá à frente, como ministro da Eucaristia, né, como agente pastoral. Você falando mal da igreja. Meu Deus, desculpe me falar, mas é uma tolice.
Você está falando mal de você mesmo, bendito ou bendita. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você. Você faz parte deste corpo. Pô, deixe fazer parte deste corpo. Vai ser protestante então. Nós fazemos parte deste corpo místico, dessa igreja. Cristo é a cabeça. E nós somos os membros. O padre, sim, está com Cristo cabeça ali na sua paróquia. Aí na sua paróquia. E você é o braço. Você é a mão. Você é o pescoço. Você talvez seja aquele órgão mais interior lá, que ninguém dá valor. Mas você faz parte deste corpo. E um corpo doente, como vai evangelizar? Uma comunidade doente, como vai evangelizar? E muitas das nossas comunidades estão doentes, das nossas paróquias. Por culpa do padre, a gente pode falar, por culpa do corpo que está doente. Paulo nos fala que todos os membros, né? O corpo é constituído pelos membros. E a mão não pode falar para o pé que ele não tem valor. Nem o olho, né? Falar para a orelha que tem menos valor. Assim somos nós neste corpo místico. Isso quando não há disputa entre as pastorais. Era para haver uma pastoral em conjunto, de conjunto, todo mundo trabalhando junto pela paróquia, para que ela crescesse como este corpo místico. E o que existe, meus irmãos? Divisões. Divisões. Eu vou defender o meu, vou defender a minha pastoral do batismo, a minha pastoral do idoso, da família, vou defender minha PJ, vou defender o meu grupo de oração. E ali os conflitos, você no seu quadradinho e o corpo doente. Se a mão está doente, meu irmão, todo o corpo está doente. Não é verdade? Quando você sente uma dor na mão, todo o corpo não fica doente. Quando você sente uma dor no pé, todo o corpo sente. Mas às vezes a gente está anestesiado dentro da nossa comunidade pelo nosso egoísmo. Nós que fazemos parte deste corpo místico, deixamos a nossa igreja, as nossas comunidades doentes. Você faz parte deste corpo. Pare de ficar falando mal do padre e reze por ele. Ao invés de, muitas vezes, né? Aqueles que bajulam o padre são aqueles mesmos que por trás, né? Desce a língua. Que triste, gente. Se converta. Pode ficar com raiva do padre mesmo, é isso, né? Mas se converta. Não seja um incendiário dentro da igreja, não. Ah, padre, mas meu padre é bruto, meu padre, ele faz isso, faz aquilo. Converse com ele, reze por ele, seja transparente com ele. Muitas vezes também, nós queremos que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. Se não acontece conforme a minha vontade, conforme o meu querer, aí eu já fico emburrada, como uma criancinha. Larga de ser criança, gente. Nós já somos adultos, principalmente vocês que estão na pastoral. É o demônio que lança essa semente do mal, da divisão nas nossas comunidades pastorais, nas nossas paróquias. E assim o corpo fica doente. E assim a paróquia não é uma paróquia que evangeliza por causa do padre. Por nossa culpa, por todos nós, que não fazemos a nossa parte. E muito mais, meus irmãos. Reze pelos padres de vocês. Pergunte se ele é assim mais bruto, mais grosso, né? Chegue com jeitinho, com amor, reze por ele, né? Dê carinho, dê amor para ele. Tantos que são sozinhos em paróquias, que precisa do cuidado do povo de Deus. Precisa do cuidado do corpo, ele é a cabeça, mas o corpo fica mais batendo nele do que cuidando. A messe é grande, os operários são poucos. Louve a Deus pelo padre que você tem. Louve a Deus pelo padre que você tem. Se você não quer ele, mande lá para o norte, lá está faltando, eu sempre vou, meus irmãos. Com certeza muitos irmãos
lá da Ilha do Marajó está me acompanhando. Lá tem pouquíssimos padres. Lá um padre, ele cuida, Padre Manuel, lá da paróquia de Afuá, ele tem 82 comunidades ribeirinhas, 8 comunidades urbanas. Então, sabe o que ele faz? Ele passa 3 meses, pega o barquinho paroquial, lá não tem estrada, lá é tudo dentro do barco, né? Então, ele pega o barquinho dele, o barco paroquial, e passa 3 meses dentro do rio celebrando missa. Não tem vigário, não. A matriz fica por conta dos leigos. Celebração da palavra. Essas comunidades, essas 82 comunidades, a maioria delas vão ter uma missa por ano. O sacramento vai ser celebrado ali uma vez por ano. Por isso, pare de reclamar de barriga cheia. E lá eles são felizes, muito mais felizes do que paróquias que eu conheço, que tem 2, 3 padres aí, e o povo reclamando de barriga cheia, e muitos que não vão nem na missa no domingo. Não vão por ser vergonhice, desculpem me falar, gente. A igreja nos pede tão pouco, e tem uma paróquia, uma igreja, uma comunidade no lado da sua casa para ir na missa, e vocês não vão na missa dominical. E lá, o povo louvando a Deus por uma missa no ano. Quando o padre fica doente, talvez fica 2 anos sem ter uma missa, sem ter a Eucaristia. Então, possamos rezar pelos nossos padres. Reze pelo seu padre. Seja um corpo místico de verdade. Seja esse novo povo de Deus. Nós continuamos a história da salvação do Antigo Testamento. Nós somos esse novo povo de Deus, que se manifesta na essência, no ápice da história em Jesus Cristo, e nós continuamos essa história até a consumação final, no juízo final. E nós somos esse povo de Deus como o povo de Deus do Antigo Testamento mesmo, né? Muitas vezes um povo cabeça dura e murmurador. Mas possamos nos converter, meus irmãos, nesse dia. Cristo a cabeça, nós somos os membros. A igreja é constituída sobre o alicerce dos apóstolos. Possamos ter no nosso coração essa sede de evangelizar, de levar a palavra de Deus a todos os povos, a ser uma igreja em saída, como o Papa Francisco nos ensina, uma igreja em saída, uma igreja que saia das sacristias. Tem gente que defende ainda, né, o modo antigo de ser igreja. Era de um tempo, meus irmãos, a época dos príncipes. A igreja realmente tinha até estados pontifícios, então tinha que ser assim. Passou, acabou. O padre não tem que ser mais príncipe, não. O padre também é povo de Deus, que tem que estar em saída, indo em direção ao povo, celebrando aqui no altar, cuidando das coisas da igreja, mas em saída. Não é a igreja que fica mais aqui para que o povo venha. É a igreja que se reúne aqui, recebe o alimento, a força dos sacramentos e sai para buscar aqueles que estão necessitados dessa graça do Evangelho. A começar do padre e a todo o povo de Deus. Essa igreja em saída que vai em direção às periferias existenciais. Que sim, são as favelas, sim, que são aquele povo que não recebe o Evangelho, seja no norte, seja na África, seja em outros lugares, sim. Mas as periferias existenciais que possam estar aí do seu lado. Que nós, no nosso egoísmo, fechamos nossos olhos e não ajudamos nem mesmo o nosso vizinho. Talvez você esteja no egoísmo tão grande que você não consegue nem abrir o seu coração para ajudar aquele que está ao seu lado. Uma igreja em saída. Uma igreja que vai até o povo, sedento e necessitado, dessa graça que nós recebemos. Essa graça que nós recebemos do Evangelho. Por fim, meus irmãos, que o martírio de Bartolomeu, um cristão de verdade e sem falsidade, de uma pessoa que doa a sua vida pela verdade, sendo esfolado, possa acontecer também no nosso coração. Não é todos que vão ser mártires aqui. Fora, claro, que martírio é dom. Não é preciso a pessoa ficar pedindo martírio, né? Martírio é dom. Ah, padre, eu vou ser mártir. Tem um monte de doidinhos que vai ficar falando isso, mas não vai, gente. Até Pedro, quando sentiu o negócio apertar ali, né? Negou Jesus 3 vezes.
Na hora que a gente sai para anunciar o Evangelho, o Espírito Santo nos dá essa força, nos dá essa graça de evangelizar sem medo, com parresia, com ousadia, proclamar a palavra de Deus com a nossa vida, muitas vezes muito mais do que com palavras, com a nossa vida. Eu posso pregar bonito para vocês, mas se eu não viver, é vazio. Muitos de vocês não são pregadores. A maior pregação é com a vida. Preguem com a vida, com amor, com a caridade, com a doação. E a graça de doar a vida pela igreja é assim. Não é só dos padres, não é só dos bispos, não é só do Papa. É de todo o povo de Deus. Todos nós somos chamados a evangelizar, a levar a boa nova. Você também, saia do comodismo. Possamos sair do comodismo. Quando nós levamos o Evangelho, o Espírito Santo toma conta do nosso coração de tal forma, mesmo muitas vezes nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nas nossas quedas, nós podemos falar, mas Deus, como o Senhor se utiliza de um instrumento tão insuficiente, tão pecador? Ele sabe trabalhar com instrumentos insuficientes, como este aqui. E vai saber trabalhar com você também. Isso abre o seu coração, meus irmãos e minhas irmãs. Com certeza cada um de vocês tem dons, tem talentos, que pode ser colocado em comum, como corpo místico, para que essa igreja siga com amor, unida, não dividida, para que não sejamos divisores dentro da igreja, não sejamos diabolos. Diabolos significa divisor, divisão. Não sejamos diabos dentro da igreja, mas sejamos pessoas de comunhão. Você seja pessoa de comunhão na sua comunidade. Por isso, antes de falar mal do padre, reze por ele. Antes de espalhar a cinzânia, a fofoca, amarre a sua língua e reze. Para que possamos, seguindo o exemplo de São Bartolomeu, que foi até o fim, ser um cristão de verdade. Um homem, uma mulher sem falsidade. Deus nos chama para a verdade. Sabe por que Deus nos chama para a verdade, meus irmãos e minhas irmãs? Porque a verdade vos libertará. Por isso possamos nesse instante se colocar diante de Deus em oração e clamar a Deus essa verdade em nossa alma. Clamar ao nosso coração que possamos realmente deixar com que a verdade invada o nosso coração e a gente possa tomar esse sentido de sermos realmente igreja. Sermos realmente corpo místico de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, todos nós. Por isso, no seu amor, Senhor, na sua graça, eu peço, Jesus, sobre nós, a força da sua misericórdia, para que possamos unidos, Jesus, a Ti, que é a cabeça deste corpo, que é a igreja, igreja fundamentada, alicerçada, sobre o nome dos apóstolos do Cordeiro. Nós estamos no seu corpo, e não queremos neste corpo místico que é a igreja, Jesus, ser um câncer dentro da igreja, ser um câncer dentro da comunidade, ser um câncer dentro da paróquia. Mas dá-nos a graça, Senhor, de um coração cheio do seu amor. E vivendo o amor, Senhor, nós seremos testemunhas de verdade. Testemunhas que vivem mais do que palavras, que por vezes palavras que possam ser tão bonitas, possam tocar até mesmo o exterior, mas não são palavras que não são acompanhadas de testemunhos, Senhor, não vai produzir frutos, não vão ser sementes. Por isso, sobre a vida de todos esses meus irmãos que estão aqui, a graça do seu Espírito Santo derrame sobre nós, Jesus, o seu Espírito Santo, para que possamos ser um, viver a unidade, viver a comunhão, para que cada um desses meus irmãos e nós, como pastores, possamos, Senhor, viver essa graça da doação diária.
assim como São Bartolomeu, que não teve medo de anunciar a verdade até o fim, sendo esfolado vivo, doando a sua vida pelo martírio. Entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Queremos ser igreja, Jesus. Ser verdadeiramente igreja. Ser instrumento de comunhão. Ser instrumentos de amor. Pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. Por isso clamamos a força do Seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que a Sua vontade se faça em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!